Upgon na área com mais um vídeo e hoje o assunto são os filtros NDs, que são os filtros de densidade neutra. Eu aqui já falei no canal há umas 3 semanas atrás sobre isso, né? A gente falou sobre configuração de câmera, filtros e correção de cor. E uma galera me pediu para eu poder falar um pouco mais detalhadamente sobre filtros, então estamos aqui detalhando os filtros. Vou colocar um link aqui, vai aparecer aqui uma barrinha cinza com um link para esse outro vídeo. Dá uma olhada lá se você não viu ainda, que acho que vai ser importante você já chegar aqui sabendo um pouquinho melhor sobre o que a gente vai falar. Naquele vídeo, eu falei sobre polarizador, degradê e NDs, né, que são os 3 tipos de filtros que você encontra mais facilmente para comprar para o seu drone. Hoje a gente vai focar só nos NDs, de densidade neutra, porque eu acho que vai ficar muita coisa num vídeo só, se falar dos 3. Então, se a galera quiser mais pra frente, eu faço um vídeo sobre os outros tipos de filtro. Antes de falar de filtro, a gente precisa falar um pouco sobre fotografia, para entender, né, como configurar a sua câmera de modos diferentes, vai ajudar ou dificultar a gente na hora de usar o filtro. Então vamos lá. Toda câmera manual tem um fotômetro, que é uma escalinha normalmente, que vai do número negativo, 0, ao número positivo. Normalmente vai de -2 a +2. Né? E você tem que deixar, na maioria das vezes, você vai deixar o seu fotômetro no 0, zeradinho, no meio. Isso quer dizer que a sua exposição da sua foto está correta. Se você for para o número positivo, é muita luz, vai acabar com a sua foto, fica toda branca se botar um número muito grande. E do lado oposto é menos luz, se botar um número muito pequeno, vai estar tudo preto, somente preto, você não vai conseguir ver nada. Então, como é que você vai regular o fotômetro para deixar a sua exposição correta? Na câmera você vai ter 3 variáveis, você tem o ISO, o obturador e o diafragma. Você regulando cada um deles de um certo jeito, né, pensando na sua imagem, você vai fazer o fotômetro ficar zerado. Então, o que são eles? O ISO, ele é a sensibilidade do sensor à luz. Então, quanto maior for o ISO, menos luz você vai precisar para marcar o sensor. No caso do drone, ele vai de 100 a 3.200 para filme e de 100 a 1.600 para foto. Lembrando que você quer deixar sempre o ISO o mais baixo possível, porque quanto maior você for usando, mais granulada fica a sua imagem, né? E quanto mais granulada a sua imagem, a qualidade dela piora e até um certo momento que vai ficar inutilizável, não dá para usar. Então o ISO, sensibilidade do sensor, tenta usar o mais baixo possível. Segunda variável é o obturador, em inglês é o shutter. Eu estou falando isso porque no drone, né, como a câmera é em inglês, né, toda a linguagem do aplicativo é em inglês, você não vai achar o obturador, você vai achar o shutter. E o obturador, ele é o tempo de exposição, né, o tempo que ele fica aberto, que vai passar luz para bater no sensor. Ele pode ser, no caso do drone, do número de 1 para 8.000, 1 por 8.000, que é 1 segundo dividido em 8.000 vezes, então é muito rápido, até 8 segundos, que é muito lento. E aí, qual a diferença de um para o outro? Imagina que você queira tirar uma foto de um beija-flor voando. Você está lá no jardim, viu um beija-flor bonitão lá, você quer tirar aquela foto dele congeladinho lá, paradinho, com as asinhas paradinhas no ar. Então você precisa de um número muito alto para congelar aquela imagem. Porque a partir do momento que o obturador abre, tudo que acontecer ali vai ficar marcado no sensor. Então você precisa de um número muito alto para o beija-flor parar a asa no ar e não dar tempo dela subir nem descer. E como ele bate a asa muito rápido, tem que ser um número muito rápido para poder congelar aquela asa no ar. E do outro lado da escala, né, no contraponto, estão os 8 segundos, que é um número muito lento. Você já deve ter visto também várias vezes aquela clássica foto de cidade, que tem as ruazinhas, né, e estão cheias de raiozinhos vermelhos e brancos, que são os carros passando. E é justamente isso, né, o obturador abre, fica aberto durante um tempão, e dá tempo, né, do carro passar e aquele farol marcar aquela imagem durante todo aquele tempo. E depois ele fecha, né? Isso é uma foto de longa exposição. Então, se você quiser congelar o movimento, use um obturador mais rápido. Se você quiser deixar mais borradinho, mais exposto, você vai usar um obturador mais devagar. Lógico que entre o mais rápido e o mais devagar tem 1 milhão, né? Tem vários numerozinhos ali no meio. Você vai escolher o melhor para sua foto. E por último, tem o diafragma. E o diafragma, ele regula a quantidade de luz que passa para o sensor. Ele pode ser um diafragma pequenininho, que passa muito pouca luz, ou um diafragma bem grande, que passa bastante luz. No caso do drone, eu já falei aqui várias vezes que o drone é uma câmera muito boa, mas é uma câmera limitada. Uma das maiores limitações dela é justamente isso. O diafragma do drone é fixo, em 2.8. Então está sempre muito aberto, com muita luz passando. E mais pra frente a gente vai entender que é aí que vão entrar os filtros para ajudar a gente. Então aqui recapitulando rapidinho, imagina que você quer tirar uma foto de um skatista dando uma cambalhota lá no halfpipe. Você vai precisar do quê? De um obturador rápido para congelar aquele momento. E para ter um obturador rápido, para ter um tempo de exposição muito curtinho, você vai precisar de muita luz para deixar o fotômetro zerado. Então você vai precisar botar um ISO um pouquinho mais alto para poder
ficar mais sensível à luz, e um diafragma bastante aberto para entrar bastante luz e você conseguir deixar o fotômetro zeradinho para ter a sua exposição legal. Então agora a gente já sabe o que são cada um desses 3 fatores, essas 3 variáveis, e agora vamos falar dos filtros lá depois da vinheta, para a gente entender como configurar cada um deles vai facilitar ou dificultar a configuração do seu Phantom. Então vamos lá, toca a vinheta e vamos falar sobre os filtros NDs. Então já estamos aí com os filtros na tela, esse aí é do próprio drone, o original. Você vê que ele é totalmente transparente, não bloqueia nem um pouquinho da luz que está entrando. Os filtros NDs, eles são como óculos escuros para o seu drone, então você vai botar uma coisa escura na frente, uma lente escura, que vai bloquear um pouco da luz que está entrando. Esse aí, um ND8, é o filtro mais claro que eu tenho, já bloqueia bastante, você vê que já tem bastante diferença do com e sem filtro. E o filtro da ND, ele tem graduações, então você pode comprar um mais claro ou um mais escuro, dependendo do dia que você estiver filmando. Esse aí é o mais escuro que eu tenho, um ND32, você vê que ele é bem escuro e bloqueia bastante a luz que está entrando. Então você vai usar ele num dia mais claro. Aí, imagem já do aplicativo, câmera automático, ISO 100, obturador em 1600 e ali o valor da exposição em 0, como está no automático, ele está sempre zerado. Então você tem que botar mais e menos caso você queira mais claro ou mais escuro. Como a gente falou antes, né, um dia muito claro, já tem muita luz entrando, então ISO baixinho, e o obturador para regular e zerar o fotômetro tem que estar muito alto, já que não temos o diafragma para fechar. Isso você pode ver, como está muito alto o obturador, está tudo congelado, como eu tinha falado antes. Então você vê cada detalhe das folhas, da árvore, do ladrilho do prédio. Isso pra gente que está filmando é ruim, porque a gente precisa ter um blur, né, um borrado, né? Estamos em movimento, tem que ter essa sensação de um movimento, e não tudo congelado, bonitão, como se fosse numa foto. Então vamos botar agora a câmera em modo manual, né, o gênio que esqueceu de parar de filmar, então não estou conseguindo botar em manual, mas eu tive esse estalo, parei de filmar e colocamos em manual e vamos configurar a câmera como a gente gostaria de configurar para essa filmagem. Tá lá o ISO 100, o obturador em 50 e aí sim tem o fotômetro marcando 2 pontos positivos, então tá muito claro. Então a gente tem que achar agora, pegar um filtro, o filtro certo, para reduzir isso para 0. Agora você está se perguntando, da onde esse maluco tirou que o obturador tem que ser 50? Bem, existe uma regra, que eu não vou entrar em detalhe agora porque é uma coisa complicada e vai deixar o vídeo mais complicado e mais longo, então você vai ter que confiar em mim nessa. Existe essa regra que tem a relação entre obturador e frames por segundo. O drone ele funciona em 3 frames por segundo diferentes, 24, 30 ou 60. Então dependendo de como você estiver filmando, você vai usar um obturador diferente em cada situação. Eu uso muito 24 quando eu filmo em 4K, então no meu caso 24 eu teria que usar 48. Não existe nenhum obturador 48 no mundo, então você vai usar o mais próximo disso, que é o 50. Se você estiver filmando em 30 frames por segundo, você vai usar 60, e se você estiver filmando em 60 frames por segundo, você vai usar 120. Então essa é a regrinha, lembrando que você nunca pode baixar esse número. Então no meu caso, 24 frames por segundo, eu uso 50, jamais desço, e você pode subir até um pouquinho, até 100, que dá para regular. Então você tem ali um pouquinho de uma área ali para regular, né, de 50 a 100, para você dar um ajuste fino ali para zerar o seu fotômetro bonitinho. Então voltamos aí com a imagem do drone, o obturador 50, um filtro 32 instalado, porque a gente tem que reduzir o nosso obturador em 2 pontos. Eu vou colocar na descrição do vídeo uma tabelinha que vai ajudar melhor como decidir qual o filtro certo em cada situação. Então vamos voar o mesmo voo, com o obturador agora em 50, e você vê que fica tudo mais natural. Né? Não tem tanto detalhe, as coisas não estão congeladas como estavam antes. Né? Tem um desfocado, um borrado na imagem. Né? Tá tudo em foco, tudo bonito, mas você vê que fica mais natural. Vamos colocar agora um lado a lado para comparar isso ainda melhor. Né? Do lado direito agora temos o automático, um obturador em 1600, muito rápido, tudo congelado. Você vê cada detalhe nas folhas, principalmente nas folhas aí na árvore no começo. E do outro lado, lado esquerdo, manual, você vê tudo desfocado, tudo borrado, né? Como estamos falando de uma imagem em movimento, uma coisa muito mais natural. Até as nuvens no fundo, você vê que está um negócio com menos detalhe, mais natural para uma imagem em movimento. Então acabou a nossa comparação, já vimos como funciona um filtro, por que usar um filtro e como usar. Agora vamos falar de qual filtro comprar. Né? Existem alguns modelos aí no mercado, vamos falar dos 3 principais, que são diferentes no modo como você instala eles no seu drone. Vamos começar com os mais simples, os Phantom Filters, que são esses aí que estão na tela. Você vê que são só umas peliculazinhas. Tem o polarizador, o ND16, o 8.4 e o 2 nesse kitzinho, custa $24, são bem baratos.
E agora, como eles são só uma película, a instalação é meio chata. Você tem que desatarrachar a frente do drone, como está aí na imagem. Você coloca a película ali por cima do filtro do drone e atarracha de novo isso no lugar. Agora, as vantagens. Ele é barato, né? Custa $24 todo esse kitzinho aí. Eles são muito leves, porque são só uma película. E você pode colocar um em cima do outro e fazer um filtro ainda mais potente, se você precisar. E as desvantagens. Eles são só essa película, então o manuseio disso é mais chato, já que você tem que tomar mais cuidado para não amassar, para não rasgar, né, e para ficar com marca de dedo, já que você vai ter que manusear isso com muito mais cuidado. Então esses são os Phantom Filters. Agora vamos para o SRP, que são os Snake River Prototypes, que são esses aí, que são filtros mais caros. Esse aí custa $36, só esse filtro, mas eles são de uma qualidade bem melhor, são feitos de Delrin, que é uma resina de alta qualidade, vem cada um numa caixinha de metal, eles têm uma borrachinha para manter tudo no lugar. E o jeito que isso funciona, você simplesmente pega esse filtro inteiro e encaixa por cima do que você já tem no seu drone. Então você pega toda essa área preta aí, é tudo simplesmente o filtro sendo encaixado em cima do drone. As desvantagens, eles são pesados, né? São 7,5 gramas cada filtro, e tem mais um nível de vidro nessa história, porque você tem o vidro do filtro do drone e a lente. Então é muito filtro, muita coisa. Então é mais pesado, é mais caro, e o jeito de colocar, você simplesmente encaixa isso tudo aí em cima do que você já tem hoje em dia no seu drone. Bom, então isso aí são os Polar Pro, são os filtros que eu comprei. Eles vieram nesse kitzinho aí, veio um casezinho com 6, que veio esse casezinho bonitinho, e custou $149 os 6. Então você bota o preço aí mais ou menos no meio do Phantom Filters e do Snake River Prototype. Eles são feitos de alumínio, bem leves, você vê que tem marcadinho aí qual que você está usando para ficar fácil de achar. São feitos de vidro de alta definição e dentro tem uma rosquinha que vai ajudar você na hora de instalar o filtro no seu drone. No kit veio um polarizador, um ND8, um ND8 polarizador, um ND16, um ND16 polarizador e o ND32. E para instalar é muito simples, você desatarracha ali o filtrozinho original do drone e coloca o seu Polar Pro ali no lugar dele. E a vantagem disso é que você tira um para colocar outro, então você acaba acrescentando só 1,2 gramas de peso no seu gimbal. Então faz tudo ficar muito leve e você pode usar sem nenhum problema de overheat, né, de deixar o gimbal cansado de excesso de peso. Então galera, é isso aí, falamos aqui dos filtros NDs, né, dos densidade neutra. Espero que vocês tenham gostado, vocês tenham entendido melhor como usar. Então qualquer dúvida, deixa um recadinho aí embaixo no vídeo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo da Up We Go.